Ciao tifoso bianconero, bentornato tifoseria bianconera. Hoje dia 17 de outubro e eu começo o vídeo lembrando que se você for inscrito no canal, tá chegando o mês de dezembro, você vai concorrer a uma camisa oficial da Juventus de Turim, tá bom? Eu disse uma camisa oficial, por isso você tem que ser inscrito e ativar o nosso sino para não perder os próximos vídeos, porque nos próximos vídeos, daqui a um mês mais ou menos, nós vamos dizer como participar, né, do sorteio tão esperado, a camisa oficial. E depois, virando o mês de dezembro, durante todo o segundo turno, vamos sortear brindes exclusivos, produtos oficiais da Juventus, que nas próximas semanas vocês vão saber quais serão esses brindes. E da mesma forma tem que ser inscrito. Portanto, não perca tempo, ativa o sino e vamos começar mais um vídeo do Finestra Bianconera, o canal que fala da Juventus de Turim aí no Brasil. Estamos uma temporada na Velha Bota. Ontem eu já peguei a estrada, saí da Úmbria, a Úmbria ficou para trás, estou de volta na velha e bela Calábria. E hoje, dia 17, ontem aniversário, eu queria mandar aqui um abraço para o Glauco, inscrito no canal, ele que é juventino e São Paulino. Um abraço aos São Paulinos do canal, um abraço para o Júnior, grande São Paulino juventino, torcedor raiz. Mas o Glauco fez aniversário, parabéns e muito sucesso e felicidade e saúde na sua vida e para sua família, Glauco, que soprou velhinhas ontem. Muito bem, ragazzi. Tem assunto, hein? Assunto não falta, né? Quanta bobagem, quanta coisa. Mas vamos lá, né? Temos aí, coloquei na capa John Melkan, o nosso proprietário, e coloquei o Ceferin, presidente da UEFA, de cabeça para baixo. Começo com qual argumento? Começo com qual assunto? Com o Melkan, que estaria vendendo a Juventus, interrogação, ou com o Ceferin, o cornuto do Ceferin, que quer aplicar aí uma investigação na Juventus por questão de balanço nos últimos 3 anos. Vou começar pelo John Melkan, porque eu sei que vocês estão apreensivos. Muito bem, meus amigos, é o seguinte, né? A gente viu ontem que saiu aí, acho que foi Top Calcio 24, que deu uma informação que o John Melkan estaria vendendo o clube e tudo mais, etc, etc, etc. Não sei se isso é verdade, acredito muito pouco nisso, mas muito pouco, tá? Porque não é a primeira vez e não vai ser a última que surgem essas coisas. E talvez até para tumultuar um pouco o ambiente da Juventus, porque tem gente interessada em tumultuar o ambiente da Juventus, né? Eu devo fazer um vídeo mais para frente, não querendo desanimar vocês, uma coisa não justifica a outra, o time não está bem, o Tudor está mal, mas existe uma tendência para que a Juventus, mesmo se ela estivesse liderando o campeonato, de não ser campeã. Existe. Depois eu vou falar sobre isso e até aonde vai essa tendência, né? Na verdade, eles não querem que nem o Napoli seja campeão, tem esse ponto. Mas eu falo mais para frente sobre isso, porque é um assunto mais sério, mais delicado. E antes que alguém diga, isso é desculpa, não. Estou falando claramente que nem o Napoli querem que seja um campeão e que se a Juventus estivesse lá na liderança, 3 pontos na frente, jogando fino da bola, que não é o caso, também teria essa situação. Mas enfim, vamos dizer que tudo gira em torno da maldita, entre aspas, Superlega, que não saiu, mas que a Juventus estava inserida no contexto. Falando do John Melkan, curto e grosso, rápido, rasteiro e ligeiro. Não tenho essa informação, acredito pouco. Tentei ir atrás, tentei conversar com quem está em Turim. Boatos, tão somente boatos como tantos outros de venda de propriedade, de venda de clube, né? Eu costumo dizer o seguinte, né? Eu vi muita gente há uns 3, 4 anos atrás, na época da pandemia, dizendo que a Juventus tinha que vender o clube, vender para um grupo de árabes, etc, etc. Não é para vender para os árabes. A questão de ter dinheiro não adianta se você não tiver competência para administrar o clube, futebolisticamente falando, competência para contratar pessoas do futebol. Né? A gente não é, com todo respeito, o Paris Saint-Germain no City. Aliás, cadê o balanço do City e do Paris? Vamos falar já sobre isso. Não, a Juventus, ela tem, com todos os defeitos que tem o Melkan, a gente está em boas mãos. Já fiz isso
mais para trás, falei na época que a gente não pode aqui correr o risco de uma Inter ou de um Milan, que primeiro foi na mão dos chineses, aí foi para a mão do americano, fica de mão em mão de pessoas incompetentes que vão afundando o clube. A Juventus, querendo ou não, nessa parte está bem saudável, apesar do John Welker preferir brincar de Autorama. Entendam o que eu estou dizendo, estou falando da parte que mantém o clube no azul, que mantém um clube estável, né? Mas, já que surgiu essa informação, entre aspas, do Elkan querer ou estar pensando em vender o clube, a gente sabe que o grupo Tether, a gente falou sobre isso também há uns meses atrás, o Arduino, que são duas pessoas que são extremamente juventinos, são fanáticos pela Juventus. Eu até fiz uma brincadeira com os palmeirenses do canal, comparei ele ao Paulo Nobre, que tem dinheiro e é fanático. O Arduino, ele tem como ídolo Del Piero e Zidane apenas. E é justamente o Tether, o grupo Tether, que comprou aí aproximadamente 11% das ações da Juventus, ou seja, ele está ganhando espaço e ele se ofereceu para oferecer dinheiro para o John Welker para montar um time forte. O Welker não quis, isso uns 2, 3 meses atrás. O que acontece é o seguinte: agora em novembro vai ter o Conselho dos Acionistas e o Tether, o grupo Tether, pode, não é que vai ter, atenção, pode inserir um membro no Conselho Administrativo nessa Assembleia dos Acionistas. Agora, se não me falho, 7 de novembro, 10 de novembro, agora me foge. Enfim, no próximo mês, pode ter um membro do grupo Tether inserido no Conselho Administrativo do clube. Isso pode ser que aos poucos o Tether vai não se apropriando, mas vai ganhando terreno dentro do clube, né? Dentro da Juventus. Daí a dizer que o Elkan está vendendo para o Tether, ou que o Tether vai comprar a Juventus, um pouco longe, um pouquinho longe. É como a gente querer comparar a Ferrari com o Fiat 500. Um pouquinho longe. Então, vamos com muita calma nesses portais, nessas informações, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Existe sim o interesse do Tether, mas que o Elkan está vendendo, eu particularmente não... Pode acontecer, tá? Estou dizendo que não tenho essa informação, não sei. Eu acredito pouquíssimo nisso. Como eu disse, não é a primeira vez e não vai ser a última que surge esse tipo de informação, entre aspas. Então vamos com calma, né? Os mais emocionados da imprensa, calma, alma, como dizia Mr. Alegre, calma, porque tem muita água para rolar debaixo dessa ponte, mas que o grupo Tether está aos poucos ganhando espaço na sociedade, dentro do clube, sim, está, já são 11% das ações, podem inserir, repetindo, né? Podem colocar aí um membro no conselho administrativo, ou não. Enfim, isso o tempo vai dizer. Então vamos com calma. É isso que eu queria falar sobre o John Elkan. Vocês viram aí que o Scanavino, todo mundo sabia, a gente já tinha falado também. Não faz mais parte da Juventus. O Platini disse não. Ferreiro, por enquanto, está lá. Vai chegar o diretor esportivo, como ele ganha uma força maior. E vamos falar aqui dessa questão que agora vai ser a farra da imprensa, acho que no Brasil também, porque para falar mal da Juventus todo mundo fala, e aqui não é o torcedor juventino que está falando, não é o Mário torcedor. É impressionante como as pessoas gostam de distorcer as coisas ou contar meias verdades, né? Muito bem, a UEFA abre uma investigação para a questão do balanço, que a Juventus teria infringido o balanço. Isso aí nós vamos saber lá para o mês de março de 2026, na mesma época que a gente vai saber se a Itália vai ou não para a Copa, que vai ter essa investigação
do balanço, porque a Juventus infringiu o balanço? Primeira pergunta que eu faço é o seguinte: recentemente eu não fiz um vídeo, eu só comentei rapidamente a questão do Osimhen, da plusvalência, que é uma outra história, não é questão de balanço. Até é. 2 pesos, 2 medidas. Nada de investigação, nada de punição para o Napoli, ok. Isso não é novidade. E como disse um amigo meu aqui na Itália, o problema não é a punição que vai vir para a Juventus, que a gente já vai falar sobre isso. O problema é quando que vão fazer uma investigação relacionada a balanço em clubes como Manchester City, Paris Saint-Germain, Inter, Barcelona. Quando? E esses clubes, a imprensa brasiliana lambe. Ou não lambe o City, ou não lambe o Paris Saint-Germain, que fogem longe de balanço, mas muito longe, muito acima, né? Porém, eles não são investigados. Se a Juventus, como um tempo atrás o Milan, passar um pouquinho, pronto. Enfim. E o que corre? Qual o risco que a Juventus corre, né? Eu vou ter que dar uma notícia triste para você que é anti-juventino e para você jornalista, né? Provavelmente algum jornalista da emissora Dinamite. Vocês sabem a história da emissora Dinamite? Vocês assistiam o desenho do Pica-Pau? Quando ele colocava dinamite e apertava... Vocês lembram que estava escrito lá no... É aquilo lá, emissora Dinamite. A notícia para vocês não é muito boa, a informação. A Juventus risca no máximo uma multa. Mas uma multa, ó, ridícula. Simbólica. Não é uma multa que vai deixar a Juventus pobre, que não vai poder fazer mercado, 300 milhões, milharde, não. Risca uma multa pequena e pode ser que seja aí também inserido nessa punição uma restrição de inscrição de atletas para competições europeias. Então, ao invés de inscrever 5, vocês vão poder inscrever só 1. Não sei o que vai acontecer, mas é no máximo isso, tá? Além dessa pequena multa. Ou seja, não vamos ser excluídos de nenhuma competição, não vamos ser mandados para a 5ª divisão, nada disso. Viu, Dinamite? Não fiquem tão tristes, a Juventus não morreu ainda e não vai morrer. A Juventus vai continuar depois que o mundo acabar, podem ter certeza. Então é isso, só que vai começar esse carnaval e você que é torcedor, simpatizante, se você for inscrito ou não no canal, não dê ouvidos a essa gente, porque eles odeiam. A gente é odiado. Vocês sabem que eu ontem estava saindo de um restaurante ali na Umbra, muito simpático o dono do restaurante, e quando ele me viu com o agasalho da Juventus, ele falou assim: Madai, você vem do Brasil e torce para a Juventus? Eu pensei que ele torcia para o Napoli, pelo sotaque dele. Ele falou assim: eu sou inteirista. Só que o cara é gente boa, tá? A justiça seja feita, o cara é muito gente boa. Falou que torce para a Itália, falou Forza Itália, não falou, obviamente, Forza Juve. E eu olhei para ele e falei assim, eu sei, quando ele viu que eu estava com a camisa da Juventus, eu falei assim, lo so che non siamo così simpatici a tutti, ou seja, eu sei que a gente não é tão simpático para tanta gente, então a gente é odiado, ragazzi, né? E parte desse ódio que passa de geração a geração à imprensa brasiliana tem muito, mas muito a ver com a Copa de 82, onde metade do time da Itália que eliminou o Brasil era juventino. Isso eu vi, ninguém me falou. Tá? Existe um recalque muito grande por aquela Copa do Mundo que na cabeça da imprensa brasileira o Brasil tinha que ganhar. Depois daquilo começou essa campanha, Juventus é o mal, Juventus é o apocalipse, é o diabo, é o capeta e os outros são bonzinhos. Só a gente paga por essas questões, né? Se está errado vai ter a multa, ok, sou de acordo, passou um pouquinho do balanço, tem que pagar uma multa, por mais mixaria que seja, sou de acordo, paga. Mas tem que também olhar Paris Saint-Germain, City, Barcelona, Inter, Real Madrid, esses clubes, Real Madrid que é sustentado pelos bancos, esses clubes também precisam passar por esse pente fino, porque só a Juventus. Mas aí entra a questão do Ceferin e tem a ver com o que eu vou falar daqui a alguns dias, porque existe um interesse que uma equipe vença o campeonato italiano, óbvio que não é a gente, mas também não é o Napoli. Eu vou falar isso lá na frente, é um assunto chato. Sempre Forza Juve, fino alla fine, ci vediamo ragazzi. E Ceferin Gravina na cadeia.
Ciao ragazzi, boa sexta-feira a todos vocês. Nos vemos.